E se eu te dissesse que a Bíblia guarda um mapa oculto da humanidade? Um capítulo pouco lido, muitas vezes ignorado nas leituras rápidas, mas que explica de onde vieram os povos, as nações e até os conflitos geopolíticos que moldam o mundo até hoje. Gênesis 10 não é apenas uma lista de nomes difíceis de pronunciar. É o registro histórico do momento exato em que a humanidade se espalhou pela Terra. Cada família seguindo um caminho, cada povo carregando um destino específico. Mas aqui está o grande mistério. Por que Deus decidiu registrar tudo isso com tanto detalhe? E o que esse capítulo milenar revela sobre quem nós somos hoje? Para entender, precisamos voltar no tempo. Estamos logo após o dilúvio. O mundo que existia antes, com suas cidades e violências, foi completamente apagado pelas águas. A humanidade recomeça do zero, a partir de uma única semente, uma única família. Noé e seus filhos. Imagine o silêncio de um mundo recém-lavado. As águas baixaram, a arca repousa, e diante deles há um planeta vasto, vazio e pronto para ser reescrito. Sem, Cam e Jafé. Eles não são apenas personagens antigos de uma história infantil. Eles representam a raiz biológica e cultural de todos os povos conhecidos. Desses 3 homens, ramificaram-se as etnias, as línguas e as civilizações que estudamos nos livros de história. Eles são os 3 pilares sobre os quais a nova sociedade foi construída. Espiritualmente, este capítulo marca algo decisivo na narrativa bíblica. Deus permite que a humanidade se multiplique, se espalhe e forme nações. Mas, ao mesmo tempo, planta as sementes das diferenças culturais, linguísticas e territoriais. O que está em jogo aqui não é só geografia, é identidade, é destino, é o início da história das nações como as conhecemos. A cena se abre como um grande plano cinematográfico. Imagine a Terra ainda jovem, vibrante, recém-saída das águas do dilúvio. Campos vastos se estendem até onde a vista alcança. Territórios intocados, virgens, esperando para serem nomeados. E ali, no berço da civilização, famílias começam a crescer. Elas se multiplicam, o som de crianças e o trabalho diário preenchem o ar. Não é apenas sobrevivência, é a busca por espaço, o desejo humano fundamental de viver e conquistar. Dos filhos de Jafé surgem os povos aventureiros, impulsionados por uma curiosidade insaciável. Eles não se contentam com o conhecido, eles avançam para regiões distantes, atravessam mares para ilhas remotas e marcham em direção às terras frias do norte. São conhecidos por expandir fronteiras, explorar o inexplorado, navegar águas perigosas. O que poucos percebem é que aqui, neste momento, nasce o espírito de exploração e expansão que marcaria muitas civilizações futuras, como os gregos e os europeus. Mas a história estava apenas começando. Enquanto alguns exploravam, Cam dá origem a povos que se estabelecem em regiões férteis e estratégicas. Lugares de abundância, onde nasceriam as grandes cidades e os centros de poder. É nesse ponto que surge uma figura inquietante, Nimrod. Um homem descrito como forte, dominante, o primeiro poderoso na Terra, um caçador e construtor de reinos. Esse detalhe muda tudo. Com ele, vemos o nascimento da ambição humana organizada, do poder centralizado, da força que não apenas governa, mas impõe. A Bíblia não entra em detalhes à toa. Aqui se formam as bases da Babilônia e do Egito. E então temos Sem. De Sem surgem povos ligados ao Oriente Médio. Mas entre todos, uma linhagem carrega algo especial, quase invisível aos olhos do poder. É dessa linha que mais tarde surgirá Abraão, e com ele a promessa que atravessaria gerações. Enquanto os descendentes de Cam constroem impérios de pedra, os de Sem carregam um chamado espiritual, um altar no coração. O contraste se torna claro.
A busca pela glória humana versus a preservação da memória divina. Por que a Bíblia detalha tanto nomes, territórios e famílias? Pode parecer uma lista monótona, mas é a prova de que Deus não trabalha no caos, Ele trabalha na história. Cada povo citado carrega um lugar específico, uma função no cenário humano e um papel no grande plano divino. Esse capítulo revela algo profundo. A diversidade não é um erro. As diferenças não surgiram por acaso. A humanidade foi pensada como um mosaico. Mesmo quando o ser humano se afasta, Deus continua conduzindo os fios da história. Quando olhamos para o mundo atual com suas guerras, divisões e fronteiras disputadas, muitos não percebem que essas raízes são antigas. Gênesis 10 nos ensina que somos diferentes. Sim, mas viemos da mesma origem. As nações têm histórias, não surgiram por acaso. A diversidade humana faz parte do plano divino. E a pergunta que fica, ecoando através dos milênios, é poderosa. Estamos usando nossas diferenças para construir pontes ou para dividir o que já deveria ser um só? Aqui está a revelação central de Gênesis 10. Antes de existirem impérios, antes de existirem idiomas diferentes, antes de existirem fronteiras, a humanidade era uma só família. Esse capítulo prepara o terreno para algo ainda maior. O momento em que o orgulho humano tentaria se unir sem Deus e tudo mudaria novamente. O mapa das nações não é apenas histórico, ele é espiritual. Gênesis 10 nos lembra que o mundo não é um acidente. A história não é aleatória, e você também não é. Cada povo, cada nação, cada pessoa carrega uma origem e um propósito. Talvez o maior mistério não seja de onde viemos, mas o que estamos fazendo com a história que herdamos. E você? Onde se encaixa nesse grande mapa da humanidade?